parecido com o presidente Boric, com esse óculos, e vou tentar ter uma conversa muito sincera com os nossos empresários. Primeiro, eu queria dizer para vocês que já faz algum tempo que todas as viagens que eu faço pelo mundo, eu faço questão de levar a maior quantidade de empresários possíveis que seja possível levar, porque, na verdade, o que os presidentes fazem é abrir as portas, mas quem sabe negociar e quem está para fazer negócio são os empresários. E isso tem sido uma prática, tanto no meu governo passado quanto agora, e agora com mais força, porque se no começo do meu governo a gente criou a Apex como esperança, hoje a Apex é uma coisa de muito sucesso no Brasil, e nós fazemos questão de viajar sempre que possível. Trazer a Apex, trazer o Sebrae, trazer a Embrapa, trazer o Fiocruz, trazer o Butantan, trazer os ministros da Saúde e da Educação, para que a gente possa definitivamente consagrar a integração da América do Sul. Eu sonho com a integração da América do Sul desde o dia 1º de janeiro, quando eu tomei posse em 2003. O Brasil não tinha o hábito de conversar com a América do Sul. O Brasil gostava muito de conversar com os Estados Unidos, que nunca queriam ouvir-nos. E também sonhava em conversar muito com a União Europeia. Quando a gente descobre que uma parte do sucesso que a gente deseja para a nossa economia, para a nossa cultura e para a nossa sociedade está próximo de nós, está nos países vizinhos. E o Chile, que não é um país fronteiriço com o Brasil, é possivelmente um país que tem muito maior proximidade com o Brasil, por causa das relações desde 1836. Não é pouca coisa, tanto tempo de relações, e todo mundo sabe que aqui no Chile, nós brasileiros devemos muito à solidariedade. Portanto, empresários, se preparem, porque nós vamos convidar vocês para ir ao Brasil, e eu espero que a gente consiga fazer muitos encontros empresariais, muitas parcerias, muitas fusões, muitas joint ventures, ou seja, para que a gente possa ficar olhando a certeza de que se Brasil e Chile chegaram a um fluxo de comércio de 13 bilhões e 500 milhões de reais, é muito mais do que, sabe, com o Reino Unido, é muito mais do que com a Itália, é muito mais do que com a França. Isso demonstra que a solução para o nosso problema, presidente Boric, está mais próximo de nós do que nós imaginamos. Às vezes a gente fica procurando longe e o problema e a solução está na nossa raiz, no nosso continente. Portanto, vocês empresários brasileiros e chilenos sabem que a integração com os seus vizinhos voltou a ser prioridade para o Brasil. Esta certeza gera confiança para negociar e investir. Esta visita de Estado ao Chile representa a renovação de uma parceria fundamental para o futuro da América do Sul. Cumpri uma agenda intensa e muito produtiva de encontros oficiais. Trouxe comigo uma comitiva de 14 ministros e outros tantos altos funcionários de agências governamentais. Assinamos 19 acordos, muitos com impacto direto nas nossas relações econômicas e comerciais. Quando há bom diálogo político entre os países, o comércio e os investimentos florescem, gerando renda, emprego e inovação. A expressiva participação de empresários e empresárias neste evento reflete a força do empreendedorismo latino-americano e da política econômico-comercial de nossos países. No ano passado, o Brasil foi o terceiro maior sócio comercial do Chile no mundo e o Chile foi o sexto destino das exportações brasileiras. O intercâmbio bilateral aproximou-se de 13 bilhões de dólares, quase 5 vezes o que registramos há 20 anos atrás, 2 bilhões e 700 milhões. É um montante superior ao comércio do Brasil com a França ou com a Itália e o dobro do fluxo com o Reino Unido. O Brasil já é o maior destino dos investimentos chilenos no mundo e o maior investidor latino-americano no Chile. Contamos com empresas chilenas com presença importante em mineração, geração de energia e serviços aéreos. Mas ainda é pouco. Estamos falando de duas economias vizinhas modernas, robustas e estáveis. Com responsabilidade fiscal e compromisso com a redução das desigualdades, o Brasil caminha para ser a 8ª economia mundial em 2024. O Chile foi o país convidado para participar do maior número de grupos de trabalho no âmbito da presidência brasileira do G20. Não é por acaso. O Chile é fundamental
para discutir agricultura, transição energética, turismo, finanças sustentáveis e trabalho. Temos um acordo de facilitação de comércio em vigor, que garante segurança jurídica e procedimentos simplificados para fomentar fluxo de bens, serviços e investimentos. Em 2023, avançamos com o estabelecimento do sistema de habilitação prévia para exportação na área agrícola. Este ano, elaboramos um manual conjunto de compras públicas que ampliará a possibilidade de participação nas licitações de lado a lado. Hoje, assinamos mais um instrumento para eliminar barreiras técnicas, o Protocolo de Reconhecimento Mútuo de Produtos Orgânicos. O Brasil trabalhará para que possamos contar com convergência regulatória em cosméticos e ampliemos o reconhecimento mútuo de indicações geográficas. As commodities minerais e agrícolas têm historicamente desempenhado um importante papel em nossas economias, mas sem agregar tecnologia e valor à produção e sem diversificar a pauta comercial, não nos desenvolveremos plenamente. O Chile já é o principal mercado para os ônibus produzidos no Brasil. Espero ver em breve ônibus elétricos brasileiros circulando em Santiago e aeronave da Embraer cruzando os ares para aproximar nossas sociedades. Brasil e Chile estão bem posicionados para tornar a transição energética uma grande oportunidade de industrialização. Somos os dois países mais inovadores na América Latina, segundo a Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Associar a riqueza mineral a sólidos investimentos em ciência, tecnologia e inovação será central para uma transição justa. O Brasil já possui a matriz energética mais limpa entre os grandes países do mundo e tem investido em alternativas para setores de difícil descarbonização, como a aviação e o transporte marítimo. O Chile, sozinho, detém cerca de 40% das reservas mundiais de lítio, enquanto o Brasil possui terras raras, nióbio, cobalto, entre outros minerais estratégicos. Nossos países abrigam dois biomas chaves para a humanidade no contexto da crise climática, a Amazônia e a Antártica. Unidos, temos tudo para fazer da América do Sul o centro da sustentabilidade global. Em Belém, na COP30, vamos mostrar ao mundo todo o potencial de nossa região ao aliar o manejo responsável de riquezas naturais com metas ambiciosas de transição para a economia de baixo carbono. Os empresários chilenos terão no Programa de Aceleração do Crescimento e no Programa Nova Indústria Brasil excelentes oportunidades para participar de grandes projetos de infraestrutura e sustentabilidade. A nova política industrial brasileira vai aumentar a complementariedade com vizinhos sul-americanos e tornar as cadeias de produção regional mais densas e resilientes. A cooperação em tema de defesa também deve ser um vetor para o nosso desenvolvimento comum, muito além do aspecto comercial. Queremos construir parcerias industriais no campo aeroespacial e naval. Submarino da classe Riachuelo, construído no Complexo Naval de Itaguaí, pode contribuir para a defesa das extensas fronteiras marítimas chilenas. E produtos de defesa fabricados pela Empresa Nacional de Aeronáutica do Chile certamente são de muito interesse do Brasil. Senhoras e senhores, o desenvolvimento de infraestruturas comuns é a base para um continente mais próspero, unido e interconectado. O novo PAC contempla duas rotas de integração com o Chile. A rota de Capricórnio interligará o estado do Mato Grosso do Sul a Paraguai, Argentina e Chile, dando acesso aos portos de Iquique, Antofagasta e a hidrovia do Rio da Prata. A expectativa é que já esteja em operação no primeiro semestre do ano que vem. O corredor Porto Alegre-Coquimbo interligará o estado do Rio Grande do Sul a Uruguai, Argentina e Chile. O Chile pode ser a ponta de saída de produtos brasileiros para o Pacífico e o Brasil pode suprir o mesmo papel para acesso das exportações chilenas ao continente africano. A conclusão desses corredores permitirá uma economia de no mínimo $1.000 para cada contêiner exportado para a Ásia e Pacífico, bem como a redução do tempo de transporte de mercadorias em pelo menos 15 dias. A integração física é complementada pela crescente conectividade aérea. É extraordinário que hoje tenhamos mais frequência de voos para o Chile do que para qualquer capital europeia. Isso reflete em mais turismo, mais investimentos, mais empregos e mais renda.
No ano passado, o fluxo total entre os dois países alcançou quase 1 milhão de viajantes. O Chile foi a terceira maior origem de turista para o Brasil, e o Brasil a segunda maior fonte de visitantes no Chile. Juntamente com outros países do Mercosul, lançaremos em janeiro Juntamente com outros países do Mercosul, lançamos em janeiro a iniciativa Visita à América do Sul, para atrair turistas de outras partes do mundo interessados em conhecer nossa região. O setor privado é e será um dos protagonistas das relações Chile-Brasil. Nossa parceria é mais do que uma escolha, é uma política de Estado que se sobrepõe a fatores conjunturais e mudanças circunstanciais. O sucesso desse encontro confirma o consenso em torno de um projeto de integração que garantirá um futuro próspero, mais justo e sustentável para todos nós. Muito obrigado. Agradecemos ao presidente Inácio Lula da Silva por suas palavras. Muchas gracias, presidente Lula da Silva, por estar aquí hoy. Es muy importante para nosotros como país. Muchas gracias. A continuación, queremos... Muito boa tarde, todas e todos os presentes. Agradeço muitíssimo estarem aqui. Entendo que para vocês também está sendo uma jornada cansativa, com muito trabalho concreto. Agradeço à Embaixada do Brasil no Chile e à Sofofa por organizar esse fórum que permite mostrar como é estreita a relação entre países amigos, povos irmãos, e especialmente projetar essa relação, fortalecê-la, aprofundá-la. Prezados amigos, companheiro presidente Lula, muito obrigado por suas palavras, muito obrigado por sua presença no nosso país e muito obrigado pela decisão de, nesses momentos tão convulsos, o senhor ter vindo com uma delegação tão importante. São 14 ministros de Estado, além de diferentes responsáveis por setores públicos de um país de 210 milhões de habitantes. Eu peço para os meus nacionais chilenos, tentem pensar o que significa o Brasil. E, além disso, ele falou que tem uma grande delegação de empresários. São 250 empresários e empresárias que estão aqui para fazer negócios. E os negócios não são apenas dinheiro, não é apenas intercâmbio comercial. Eu quero destacar isso, porque o comércio, ao longo da história, foi o veículo por meio do qual culturas se divulgaram, povos se encontraram, aprendemos mais uns com os outros. E, portanto, hoje temos muita oportunidade, tenho certeza que podemos aumentar a coordenação comercial, investimento entre o Chile e o Brasil. As do Chile no Brasil são muito mais do que vice-versa. Isso tem que mudar, mas a gente não está aqui para falar apenas sobre dinheiro. Se o presidente Lula decide vir para o Chile, a gente poderia ter tido essa reunião virtualmente com 14 ministros, 250 empresários, é porque tem um valor olhar nos olhos, estabelecer confianças recíprocas. O que é o mais importante do Chile? Qual é um dos nossos principais valores? É um intangível, que é confiança. No Chile, as instituições respeitam as decisões dos presidentes da República, que se tornam políticas de Estado quando tocante às relações com os outros estados, e as políticas de longo prazo se mantêm integrando ponto de vista de longo prazo, mais além dos bandos políticos. Por isso, para nós, essa visita é importante porque transcende os nossos governos. Eu tenho mais 1 ano e meio de governo, mas com certeza o que vocês conversaram, os acordos que as nossas autoridades fizeram, são acordos que vão se prolongar no tempo. E, portanto, através do turismo, do investimento, através da transferência tecnológica, criação de cadeias de valor, vamos conseguir fortalecer as relações dos nossos povos. Hoje,
Vocês sabem que o Chile com o Equador são os únicos países da América do Sul que não têm fronteira com o Brasil. Mas isso não importa. Hoje estamos mais próximos do que ontem. O presidente Lula falou claramente na conferência com a imprensa que tivemos hoje de manhã que a partir dessa visita vai começar uma nova era de relações entre os dois países. Uma nova era que não começa do zero. Claro, a gente está construindo em cima do que outros fizeram antes. Tratado de Operações de Livre Comércio é da época do presidente Elwin, no Chile, no ano 93. Então a gente não está inventando a roda, mas a gente está avançando mais rápido. E eu quero destacar isso e dizer aqui para os investidores, empresários, empresárias, para organizações empresariais e dirigentes de sindicatos que a gente está conversando aqui nessa reunião de vínculo em matéria de direitos empregatícios, participação da mulher na economia, mais intercâmbio comercial em conjunto com um respeito mais profundo e mais consciente do meio ambiente, que não é contrário ao investimento e crescimento, mas vai de mãos dadas. Hoje, Brasil e Chile são pioneiros e estão demonstrando isso. Prezados, eu tenho a convicção de que temos muito do que aprender um do outro. Desde a nossa humilde, simples posição num país mediano, na Constituição Internacional, estamos apoiando o Brasil nas instâncias de liderança. É um jogador global. E a gente contribui com esse grão de areia. Decidimos adicionar a Conferência contra a Fome e a Pobreza que lidera o presidente Lula. Uma das conversas que temos tido é que a pobreza, e especialmente a fome, não é um determinante histórico, não é óbvia, nem necessária, nem inevitável. É responsabilidade de quem governa. Em conjunto, com um bom desenvolvimento entre o Estado e o setor privado, podemos terminar com a fome e a pobreza. Esse exemplo que nos primeiros 2 mandatos do Brasil, do Lula no Brasil nas últimas décadas, na recuperação da democracia no Chile, são exemplos virtuosos de que podemos avançar em melhorar as condições de vida da nossa população. Nessa sala não está representada a diversidade dos nossos povos. Mas o que temos nessa sala, o que for acordado aqui, sim, e é importante não perder de vista, deveria afetar para melhorar a qualidade de vida dos nossos povos. E isso, pelo menos, é algo que, com nossos colaboradores, ministros, subsecretários, sempre procuramos ser presente para quem trabalhamos. Somos funcionários do povo do Chile. Hoje, sabemos que são tempos de muita incerteza. Estávamos olhando para as bolsas mundiais a propósito de alguns dados de emprego na economia americana, como isso afetou as economias no Japão, como as grandes empresas tecnológicas depreciaram o valor durante o dia e as grandes bolsas mundiais tiveram quedas importantes. Que é incrível é pensar como decisões tão afastadas hoje nos afetam tão diretamente. O presidente teve que viver a crise de 2008 e conseguiram sair para frente graças à força e à visão no momento de quem estava dirigindo o país, que é o que aconteceu no nosso país com a presidenta Bachelet. Então, nesse mundo tão integrado, hoje a única forma de nos fazer mais fortes perante essas dificuldades internacionais é trabalhar em coordenação. E isso, os latino-americanos sempre falamos muito, né? Mas temos que concretizar em projetos que sejam mensuráveis. E por isso que o corredor bioceânico é tão importante, porque é uma amostra concreta desde o Mato Grosso do Sul, passando por Salta, por Jujuy, pelo Rio Paraguai, chegando aos portos de Antofagasta, Iquique, Tocopilla, são integrados os povos. E isso tem a ver com algo que é muito importante e relevante, como nossos países estão com o comércio do mundo, com esse corredor bioceânico, as importações do Brasil para a Ásia Pacífico, se fizermos bem, se tivermos portos de terra no nível que é requerido, as rodovias melhoram, os portos estão na altura, vão diminuir os custos e isso vai ser maior riqueza em governos progressistas. Também significa melhor distribuição dos ingressos, das rendas para os povos que formam parte desses países. Por isso, o corredor bioceânico é um exemplo concreto, mas não é o único. E isso destacamos nesse fórum empresarial
empresarial. E hoje de manhã falamos da reação conjunta perante as emergências climáticas que são mais frequentes. Vimos no Rio Grande do Sul faz pouco tempo, ou aqui com o vento tão forte que a gente teve há uns dias. E aí tivemos a certeza de que entre maior colaboração tenhamos, mais resilientes vamos ser perante esse tipo de catástrofes. Aí, prestados o papel que tem a articulação entre o Estado e o setor privado é fundamental. Não é fácil, a gente poderia não concordar em muita coisa, mas quando trabalhamos juntos as coisas dão certo. Hoje temos uma oportunidade única que o presidente Lula também estava mencionando, pensando nas matérias-primas que nós temos. O Chile é um jogador de primeira categoria no que se refere ao combate contra a crise climática. Nós temos presença antártica hoje com o nosso quebra-gelo, também por nossos milhares de quilômetros de costa e também pelos recursos naturais que possuímos, que são importantes para combater a crise climática. O lítio, o cobre, energias renováveis não convencionais, o sol, o vento, a água. E no Brasil, mesma coisa, a Amazônia e como fomos avançando na inovação e produção de combustíveis limpos. E o compromisso que nós temos para avançar para acabar com os combustíveis fósseis. Lula me falou sobre o que estão fazendo para reflorestar a Amazônia. E eu devo valorizar essas iniciativas, porque o que acontece além dos limites nacionais, quando a Amazônia queima ou desaparece, todos nós choramos. Quando a Antártica se derrete com os níveis atuais, todos nós sofremos. Então, por isso temos que trabalhar em conjunto. E é isso que nós reforçamos hoje com o presidente Lula. No Chile tem muita oportunidade para fazer com que isso, além de tudo, seja um bom negócio. A Estratégia Nacional do Lítio que nós lançamos faz mais de um ano, demonstra a vocação do Estado chileno para trabalhar conjunto com o setor privado para se tornar o primeiro produtor de lítio do mundo, considerando as grandes reservas que temos com técnicas de extração diretas que são muito menos poluentes do que a gente conhecia até agora. Lítio é chave para o armazenamento, baterias para armazenamento de energia para os ônibus elétricos. O Chile, e Santiago em particular, é a cidade com mais ônibus elétricos do mundo, além da China. E hoje estamos indo para as regiões do Chile. Por isso, é importante manter a frequência e a constância da eletricidade permanentemente. Por isso que essas oportunidades, essas parcerias com outros minerais, vocês têm experiência com terras raras, no Chile temos orgulho e muita experiência com o cobre. Acho que existe uma simbiose que é muito positiva. E com o presidente Lula, hoje, existe um carinho da minha parte, um respeito pela experiência, pela trajetória e um aprendizado. Em que quando a gente coloca em primeiro lugar o bem-estar dos nossos povos e respeita sempre a democracia e suas instituições, sempre a gente consegue superar grandes adversidades. A própria história de vida do presidente demonstra isso. Num contexto global de incertezas que aumentam com crise climática, volatilidade política, desaceleração econômica, são protagonistas, o fato de termos valores compartilhados é um luxo que a gente não pode simplesmente assumir. Nossos países passaram por ditaduras terríveis. No Brasil, no ano de 64, no Chile começou no ano de 73, a gente lembrou disso hoje. E por isso temos um compromisso muito profundo e honesto com a defesa da democracia. E por causa da história dos nossos próprios países e por causa das visões compartilhadas, também acreditamos que os direitos humanos devem ser respeitados de maneira ilimitada, sempre, em todo lugar, independente da cor política de qualquer governo, no Chile, no Brasil e, claramente, para a Venezuela, nos difíceis momentos que eles estão passando. Caro presidente Lula,
Prezados, prezadas, temos grandes oportunidades para fortalecer nossa cooperação, para que as nossas palavras como presidentes não sejam levadas pelo vento, mas vocês, a força criadora e inovadora do setor privado, em colaboração com o setor público, podem concretizar essa vontade que hoje é expressa nesse palco. Brasileiros e chilenos podemos achar oportunidades para que essa relação histórica de quase 2 séculos de frutos concretos melhore a qualidade de vida dos nossos povos. Presidente Lula, eu quero expressar adicionalmente o carinho do povo chileno para o Brasil e para o senhor em particular. E quero agradecer todos os brasileiros e brasileiras que hoje nos acompanham, que estão visitando permanentemente durante todo o ano nossas cidades, nossas belezas naturais e, acima de tudo, vocês que tornam possível que essa relação continue melhorando e aprofundando. Muito obrigado por contar com a gente. Agradecemos as palavras do presidente da República, Gabriel Boric Fonte, e pedimos que, por favor, estejam sentados para agradecer e despedir os 2 presidentes do Brasil e do Chile. Queremos tirar a foto oficial, presidente, se for possível. Em pé? Em pé, por favor. E todos sentados para tirar a foto com os ministros e Jorge e Rosário. Uma foto histórica que hoje podemos compartilhar e vivenciar nesse Fórum Empresarial Chile-Brasil 2024 e para que continue essa relação maravilhosa entre ambos os países. Muito obrigada a todos e todas por estarem aqui presentes. Com isso, finaliza esse grande evento para continuar potenciando essa relação bilateral entre ambos os países. Convidamos... Mais de 700 empresárias e empresários se inscreveram para participar desse evento. Foi um dia de trabalho e o resultado é extraordinário. Cada ministro do Brasil e do Chile veio aqui, falou, a grande maioria deles, e os anúncios, eu gostaria de repetir, de investimentos, nos surpreende. Esse é o 11º encontro empresarial organizado a pedido do presidente Lula, e nesse evento está sendo anunciado 82 bilhões de reais de investimentos do Chile no Brasil e do Brasil no Chile através de empresas. Isso é uma coisa extraordinária. Queria encerrar de uma maneira que um amigo chileno brasileiro, que é filho daquilo que aconteceu no Brasil e que o Chile acolheu os brasileiros que não podiam morar no seu próprio país, naquela época que o senhor citou, e depois o Brasil acolheu chilenas e chilenos que não podiam viver no Chile, e o Brasil acolheu, e daí isso mexeu inclusive com famílias. E aí eu queria rapidamente falar e deixar essa mensagem final. A proximidade desses 2 países, Brasil e Chile, aproxima a memória de Pablo Neruda da memória de Jorge Amado, a memória de Vitor Hara da memória do Caetano Veloso, a memória do João Goulart da memória de Salvador Allende. E deixo só mais uma coisa com meu agradecimento. A primeira rua do Brasil foi implantada e dado o nome em Salvador, e o nome dessa rua é Rua Chile. Muito obrigado.